Graça e paz, povo de Deus, quem está acordado, quem está dormindo acorda. Vamos embora para a guerra, mais um dia aqui estamos. Paz do Senhor Brenda, paz do Senhor Irmã Leia, paz do Senhor Camila, paz do Senhor Jéssica. As guerreiras já estão por aqui, firme e forte. Paz do Senhor, minha querida irmã Norma. A paz do Senhor, meus amores. Sejam bem-vindas para o nosso segundo dia da campanha. Propósito de jejum de Esther e oração. Amém. Ontem, para quem estava aqui, para quem viu depois, foi bênção, foi forte. E hoje não vai ser diferente, amém? Amanhã é o nosso último dia, se Deus quiser. E o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Pega o aviãozinho aí, envia para quem você conhece. Paz do Senhor, irmã Raquel. Foi forte, Jéssica. Foi uma bênção. E eu creio que no final vai haver muitos testemunhos aqui. Vocês vão chegar para mim em nome de Jesus e vão trazer os testemunhos para a glória de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor ali Ele estará, né? E aqui estamos nós, crendo que o Senhor está presente no nosso meio, ouvindo o nosso clamor. Para quem está no jejum, permaneça firme, permaneça forte no jejum, amém? E Deus fará grandes coisas. Perdão. Deus abençoe a irmã Denise. Deus abençoe a irmã Denise. Se vocês puderem enviar para mais alguém, para mais alguma mulher, precisa despertar, né? Precisa despertar. Deus é bom e fiel. Pega o aviãozinho e envia em nome de Jesus. Deus fará grandes coisas, eu creio. Deus fará grandes coisas. Já está fazendo, né? Isso aí, irmã Norma. Já fiz meu jejum direitinho. Amém, meu amor. É isso aí. E hoje de novo, meia-noite, começa um novo jejum. E vamos em frente. Minha amiga Rosilma, seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda, irmã Severina. Seja bem-vinda, irmã Priscila. As guerreiras. As Esther desse tempo. Vocês são Esther. Verdade, amém, irmã Raquel. Amém, é isso aí. Eu prego para 3, para 6, para 10, como se eu estivesse pregando para uma multidão. Como se eu estivesse pregando para 5.000 pessoas. Graças a Deus tem sido assim na minha vida. E eu creio que Deus, como você falou, né? Tem anotado tudo, tem visto tudo. O que importa não é a quantidade, o que importa é a qualidade. Deus procura os corações fiéis. E é isso que importa. Boa noite. Foi, irmã Severina. Ontem a senhora não pôde, né? Mas hoje a senhora já está por aqui. Raquel, seja bem-vinda. Irmã Rejane. Irmã Rejane. Nós vamos orar, logo no início, nós vamos orar por uma guerreira que estava aqui com a gente ontem, mas ela falou que durante a tarde passou um pouquinho mal e não ia poder estar com a gente agora.
Mas é o que eu falei, né? Ontem, né? Vocês se lembram que eu falei ontem? Eu disse que quando a gente se propõe a fazer jejum, quando a gente se propõe em orar, o inimigo se levanta, né? Ele vem nos atacar para nos tirar da posição. E eu falei isso para ela hoje, para uma irmã que estava aqui. Eu disse, eu vou orar por você, mas a gente sabe que é dardos inflamados, né? Dardos inflamados do inimigo. Ele ataca a nossa saúde, ataca qualquer coisa para nos tirar da presença, da posição. Mas Deus é maior. Deus é maior. Vamos orar para Deus restaurar a saúde dela e ela está aqui amanhã com a gente, em nome de Jesus. Lucas, Deus abençoe. Luciana Góes. Sejam bem-vindos, meus queridos. Se vocês puderem convidar mais alguém. Vocês que estão entrando, não saiam não. Fica aí até o final. Pega a Bíblia. Pega a espada. Que a gente vai ler alguns versículos nessa noite, né? Verdade, irmã Silvia. Vamos orar para Deus restaurar, né? Repreender todo o mal em nome de Jesus. E pega a Bíblia, pega a espada, que a gente vai ler a palavra. A Bíblia é a nossa base, né? A nossa bússola. Não adianta eu vir aqui falar nada de mim mesma, porque eu não tenho nada de mim mesma. Tudo que eu tenho, que eu sou, vem de Deus, né? Vem de Deus. Seja bem-vinda, Yara. Seja bem-vinda. Vocês estão firmes e fortes no jejum, né? Fiquem firmes, fiquem firmes. Amanhã a gente encerra em nome de Jesus. Vamos orar para iniciar a nossa live, né? Não vamos nos demorar muito. Vamos orar para que Deus fale conosco nesta noite. Aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, somos carentes. E faça a sua vontade em nossas vidas, amém? Vamos orar. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de propósito, de jejum, oração, ato profético que o Senhor nos concede. Obrigada pelo dia, Senhor, que passou, por este momento que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos em Teu nome, crendo que o Senhor está no nosso meio. Quero te pedir agora, Senhor, coloca uma blindagem sobre a vida dessas mulheres que estão aqui comigo, destes homens. Blinda a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para que possamos receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós. Queremos te pedir, flua no nosso meio, que todo mal que queira impedir o fluir seja repreendido em nome de Jesus, que toda seta contrária, todo dardo inflamado. Quero te pedir pela vida da irmã Ana, Senhor, que estava aqui conosco, mas hoje teve um mal-estar e não pôde estar. Queremos te pedir, visita a tua filha agora, visita a saúde dela, repreenda toda a retaliação do inferno, todo dardo inflamado contra a sua vida. Joga por terra em nome de Jesus, Senhor. Ouça, Senhor, nesta noite o nosso clamor, a nossa petição e manda a resposta, Senhor, ao final dos 3 dias, como fizeste assim com Esther. Nós cremos que o Senhor fará conosco porque Tu permaneces sendo o mesmo, Pai. Nós te pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pega a sua Bíblia. Vamos abrir no livro de Esther. A gente está se alimentando da palavra, né, através do livro de Esther. E vamos ler nesta noite em Esther, capítulo 8. Deus abençoe a irmã Rejane, hoje está por aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Rejane, a sua vida. Conceda a tua petição, amém? Conceda a tua petição. Vamos abrir um livro de Esther, capítulo 8, a partir do versículo 2 ao 15, nós vamos lendo gradativamente, amém? Vamos ler o versículo base,
O tema ontem foi, alguém lembra qual foi o tema de ontem? Preparando-se para as batalhas da vida. E hoje é recebendo poder e autoridade. Amém? Em Esté, capítulo 8, verso 2, está escrito: tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai, e este pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Esté capítulo 8, verso 2. Agora vamos ler Esté capítulo 8, verso 15. O que é que diz? Então Mordecai, em algumas versões Mardoqueu, então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Verso 16. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Amém. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Se você prestou atenção no que eu acabei de ler, você percebeu que Mardoqueu recebeu do rei o anel que pertencia ao inimigo. Amã foi tomado e dado a Mardoqueu. Você percebeu que Mardoqueu recebeu veste real e uma coroa de ouro. O que é que a gente aprende com isso? O que é que a gente vai aprender com isso? O que é que Deus quer falar conosco? Deus abençoe Cecília, Darlane, sejam bem-vindas em nome de Jesus. O que é que a gente aprende com isso? Vamos lá. Aqui a história já acelera um pouquinho, certo? E nesse capítulo 8, vocês sabem que o rei assinou um decreto por meio de Amã, né? Influência de Amã para acabar com os judeus, para matar com os judeus, porque Amã era inimigo dos judeus. Amã era inimigo do povo de Deus. Porém, como a gente sabe, como a história conta, o rei não poderia revogar um decreto que ele mesmo tinha assinado. De forma alguma, nem o próprio rei podia revogar um decreto dele, porque era contra a lei. Então, a gente sabe que Esté deu o banquete, Esté falou para o rei, acusou o inimigo Amã, né, diante do rei, que até então o rei não sabia de nada. E a história diz que Amã foi enforcado, né? Amã foi enforcado na forca que ele mesmo preparou para o seu inimigo, segundo ele, Mardoqueu. Deus abençoe Arleni, Deus abençoe Gilmara, sejam bem-vindas. Então, minhas queridas, foi dado a Mardoqueu, no lugar de Amã, o anel do rei, e ele ali se tornou superintendente da casa de Amã. Foi dada a casa que era de Amã, foi dada para Mardoqueu. E Amã ali recebeu, Mardoqueu recebeu ali autoridade. O próprio rei estava dando autoridade a Mardoqueu. Você se lembra que Mardoqueu vivia onde? Na porta do rei. Não era? Ele não tinha autorização para entrar na casa do rei. Quando ele soube do decreto, ele se vestiu de pano de saco, de cinzas, e ficou ali na porta do rei. E agora ele estava sendo exaltado por Deus. Mardoqueu estava sendo exaltado por Deus. E o próprio rei estava dando a ele anel, estava dando a ele vestes reais, estava dando a ele uma coroa. E isso quer dizer o quê? Ele estava recebendo autoridade, autorização, ele tinha autorização. E, minhas queridas, Deus faz isso e muito mais conosco. Amém? O Senhor deseja nos dar, nesses últimos dias,
autoridade e poder. Amém? Mas você pode me perguntar assim, mas autoridade e poder é só para quem é pastor, bispo, apóstolo, missionário, ó. Nananina, não. Você, Deus quer dar a você, irmã, irmão, querido irmão, Deus quer dar a você poder e autoridade. Eu vou te dizer por quê. Por quê? Ontem nós falamos sobre as batalhas da vida, sobre as batalhas espirituais que enfrentamos no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre por que o Senhor nos quer dar autoridade. Porque como é que nós vamos guerrear contra os inimigos espirituais? Como é que nós vamos guerrear contra os levantes dos ataques do mal? Contra os nossos inimigos de carne e osso e inimigos espirituais? Com poder e autoridade. Amém? Perdoe se eu tossi muito, minhas irmãs, porque, ó, tô assim ultimamente. Então, queridas, Mardoqueu ali estava sendo exaltado. E o que foi que o rei fez? O rei disse assim, eu não posso mudar um decreto que eu mesmo assinei. Mas o rei concedeu autorização para que um novo decreto fosse assinado. E neste novo decreto, os judeus estariam sendo autorizados a resistir. Porque antes os judeus não poderiam se defender, eles só ficariam ali aceitando o que viria e pronto. Mas agora não. O novo decreto estaria sendo assinado e eles receberiam autorização para resistir. Autorização para lutar. Amém? Então, queridos judeus, foram autorizados a resistir. E eu quero te dizer, você está sendo autorizada por Deus nesta noite para resistir. Para resistir. Você está sendo autorizada para resistir aos ataques do inferno, para resistir aos dardos inflamados do maligno. Você tem autoridade e poder para isso. Você lembra quem estava aqui ontem? Eu falei que às vezes a gente espera que alguém ore por nós, né? Que alguém interceda por nós. E eu falei que não. Nós é que temos que nos dobrar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor, porque Ele deseja ouvir a nossa oração. A nossa oração tem poder. Amém? A tua oração tem poder. Acabe com esse negócio que está pedindo, viver pedindo oração a um e a outro, A e a B. Não. Dobre você o seu joelho, clame ao Senhor e Ele vai te ouvir. Porque na tua mão já tem uma espada, que é a oração. E na outra mão tem outra espada, que é o jejum. Amém? Eu falei isso ontem aqui. E autoridade e poder também. Amém? Também. E, queridos, a palavra de Deus diz que o mal estava camuflado. O mal estava escondido. Amã estava ali agindo com maquinações malignas, com manipulações dentro do palácio, sem ser notado, sem ser percebido, mas através da oração de Esther, através da oração do povo, do jejum e do clamor, o inimigo foi exposto. Amém? Amã foi exposto por causa da oração de Esther e do povo judeu. Amém? Através da tua oração e da tua intercessão, o inimigo será exposto dentro da tua casa, dentro dos teus negócios, onde ele estiver camuflado, onde ele estiver escondido. A oração vai descortinar, em nome de Jesus, tudo que está oculto, tudo que está escondido, porque a oração tem poder. Amém? Amã foi descoberto, Amã foi enforcado na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Porque Mardoqueu era um homem de Deus. Amém? A forca que o inimigo prepara para mim, a forca que o inimigo prepara para você, eu quero te dizer nesta noite, ele mesmo cairá nela, porque você tem um dono
Nós temos um dono. Se nós estamos na presença do Senhor, Satanás será envergonhado em nome de Jesus. Amém? Eu declaro esta palavra nesta noite em nome de Jesus. Então o rei deu autoridade a Mardoqueu para escrever um novo decreto, para escrever um novo edito. E ali Mardoqueu recebeu um anel. Ali Mardoqueu recebeu novas vestes reais e uma coroa. E eu quero te explicar o que quer dizer anel, coroa, veste real. Anel, ali estava sendo entregue posse de autoridade. Coroa, autoridade e poder. Veste real, azul e branco era a cor da veste de Mardoqueu. O que isso quer dizer? Combinação de cores que indicam realeza e nobreza. Amém? Você tem uma identidade. Você faz parte da realeza. Você não é cão sem dono, não. Você é filha de rei. Você é filho de rei. Você faz parte da nobreza. Você é filha do Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Então, queridas, os judeus foram autorizados através de um novo decreto a resistir. A resistir. E o que é que a Bíblia diz sobre resistir? A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos aprender a resistir às investidas do mal, às investidas de Satanás. Porque o Senhor nos deu poder e autoridade para isto. Amém, queridas? Deus te deu as espadas para você se defender. Deus te deu as espadas para você atacar, contra-atacar, em nome de Jesus. E ali Mardoqueu se tornou grande na casa do rei. É o que diz no versículo... deixa eu ler aqui. Para não me perder. A Bíblia diz que Mardoqueu se tornou grande. No capítulo 9, verso 4 diz: porque Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Aleluia, aleluia. O que isso quer dizer? O que isso nos ensina? É de fé em fé. É de glória em glória. Amém? Cada dia que nós nos aproximamos de Deus, cada dia que nós dobramos os nossos joelhos, buscamos a presença do Senhor, nós vamos recebendo mais poder, mais autoridade. Quanto mais a gente busca, mais a gente recebe. Só não recebe quem não busca. Amém? A porta só não se abre para quem não bate, mas para quem está na porta com o Mardoqueu. Um dia, uma hora, a porta vai se abrir. Mardoqueu não saiu da porta. E por que você está querendo sair da porta? Por que é que você está querendo sair da porta, sair da posição, sair do lugar que Deus te colocou? Não saia da posição, não saia da porta, não saia do lugar, permaneça. Permaneça. Porque no tempo de Deus a porta vai se abrir para você. Mas o tempo é de Deus. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora. É na hora de Deus, é no tempo de Deus. Amém? Então, as vestes de Mardoqueu foram trocadas. No lugar de pano de saco, no lugar de angústia, no lugar de choro, ele recebeu vestes reais. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. Vamos ler em Isaías, capítulo 61. O que é que está escrito em Isaías, capítulo 61? Isaías, capítulo 61. A partir do verso 1, diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados.
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Verso 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quem pode dizer amém? Deus está trocando as nossas vestes. É tempo de trocar as nossas vestes. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria ao invés de pranto. O Senhor tem poder para fazer isso e muito mais na tua vida. E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridas, o que foi que aconteceu com Mardoqueu? Ele recebeu uma coroa em vez de cinzas. Ele recebeu óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. É isso que o Senhor faz por nós. É isso que Deus tem poder para fazer por nós. Suporta o processo, suporta as lutas, suporta os apertos, porque isso vai trazer para você um peso de glória. Quanto mais afligidos, quanto mais angustiados, mais o Senhor forja o nosso caráter, mais o Senhor nos dá resistência. Ele quer te dar resistência através das lutas. Não é para matar, não é para te destruir, é pelo contrário, para te fortalecer. Para fortalecer. Porque só quem passa por lutas, só quem passa por guerras, é que vai reconhecer o valor da vitória. Sim ou não? Sim ou não? Todo guerreiro, toda guerreira que vence uma luta, que vence uma guerra, só eles é que sabem reconhecer o valor, porque eles passaram por momentos terríveis. Terríveis. Então, através das lutas, das provações, o Senhor quer moldar o nosso caráter, o Senhor quer trabalhar na nossa vida. E isso vai te trazer experiência. E isso vai te trazer resistência. Resistência. Ele quer te tornar um cristão, uma mulher, um homem maduro. Maduro. Porque o que a Bíblia diz? Que Jesus era um homem de dores. Jesus era homem de dores, que sabia o que era padecer. E assim conosco também. Ele vai nos provar. Ele vai nos ensinar nos desertos a resistirmos, a sermos fortes. Amém? A sermos fortes, a nos tornar cristãos maduros na fé. Chega de ser cristão fraco. Chega de ter uma fé manca. Uma fé que não suporta nada. Não suporta uma cara feia. Não. Deus quer que você seja maduro na fé. Deus quer que você seja experimentado. Quer que você seja resistente. Amém? É para isso que você tem passado por lutas. É para isso que você tem passado por provas. Mardoqueu só recebeu a exaltação, porque antes ele vestiu vestes de dor, vestes de angústia. Mas quando ele chegou lá em cima, quando ele se tornou grande, quando ele se tornou conhecido, ele tinha raiz. Amém? Crente sem raiz não suporta nada. Crente sem raiz não permanece. Só permanece crente que tem raiz. O que é que diz aquele hino? Só quem tem raiz, né? Suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz, queridos.
Mas quem tem raiz faz como a palmeira. O vento vem, né? Balança, a gente pensa que vai cair, mas Deus nos levanta, Deus nos sustenta, Deus nos mantém de pé, porque o vento não é para te derrubar, o vento é para te tornar resistente. Amém? Como é que você se torna resistente? Estando na presença de Deus, estando aos pés de Jesus, estando aos pés da cruz, estando na porta. É assim, é assim. Ele te ungiu, como está escrito em Isaías, e ele te enviou para curar os quebrantados de coração. Ele te ungiu para proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Amém? Você crê nesta palavra? Você crê que você foi chamado por Deus? Você crê que você foi chamada por Deus? Amém? Em lugar da vergonha, o Senhor dará dupla honra. Em lugar da afronta, o Senhor te fará exultar na vossa herança. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele não mente, ele não falha. O que ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Amém? Porque ele é fiel e verdadeiro. Rosilma está colocando, raízes fundas são a resistência de um crente. Exatamente, que já sofreu e ainda está de pé. E ainda está de pé. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz. E por quê? E para que Deus nos dá autoridade? Para que Deus nos dá poder? Deixa eu te explicar logo o que é autoridade. E deixa eu te explicar logo o que é poder. Amém? O que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual é um dom que nós recebemos para dominar. Dominar, mas preste atenção, nós estamos sujeitos, tá bom? A Deus. Nós estamos debaixo, sujeitados a Deus. Mas é um direito que Deus nos deu para servir e para agir em seu nome. Todo crente, toda mulher de Deus, todo homem de Deus, em virtude da fé em Cristo e do Espírito Santo, possui autoridade para resistir e orar por outros e testemunhar o Evangelho. Preste atenção. Deus nos dá autoridade para resistir ao mal, para orar por outros e testemunhar o Evangelho. Amém? O Senhor te deu autoridade, irmã, para orar por teus filhos. O Senhor te deu autoridade, mulher, para orar por teu esposo. O Senhor te deu autoridade para orar por você mesma. Amém? Você está vendo a coisa ficar difícil na tua casa? Você está vendo as coisas ficarem apertadas na tua casa? Lembre que você tem autoridade. O Senhor te deu autoridade para você pisar em serpentes, pisar em escorpiões. Teu filho está dando problema, teu filho está dando trabalho. Coloca a mão na cabeça dele, faz uma oração. Porque o Senhor te deu autoridade para isso. Teu esposo está desempregado, teu esposo não é evangélico, ora por ele. Pede para ele se ajoelhar, faz uma oração por ele, porque o Senhor te deu autoridade. Você está passando por lutas pessoais, problemas de saúde, portas fechadas. Dobra o joelho com fé, porque o Senhor te deu autoridade para isto. Amém? O Senhor te deu autoridade para pregar o Evangelho.
O Senhor te deu autoridade para resistir ao mal e ele fugir de você. Amém? Poder. Poder. Para que nós recebemos poder? Nós recebemos poder. Este poder é uma manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Amém? E nós recebemos poder quando nós estamos na presença do Senhor de forma sincera. Nós recebemos poder quando vivemos uma vida de oração. Nós recebemos poder quando estamos em oração, quando estamos lendo a palavra, quando estamos vivendo uma vida de santidade e comunhão. Nós recebemos poder. O poder, querida, querido, é uma arma fundamental na batalha espiritual. Amém? É uma arma fundamental. Fundamental para nos ajudar a vencer. Amém? E você tem poder e você tem esta autoridade porque foi o Senhor que te entregou. Amém? Foi o Senhor que te entregou. Pega a sua Bíblia. Vamos abrir em Lucas. Eu disse que eu ia ler muita Bíblia, né? Vamos abrir em Lucas, capítulo 9. Vamos abrir em Lucas, capítulo 9. O que é que está escrito em Lucas 9? A partir do verso 1 e o 2. Amém? Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9 é Jesus convocando os 12 discípulos. Jesus instruindo os 12 discípulos. E o que Jesus estava dizendo em Lucas, capítulo 9? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a cura aos enfermos. Amém? Jesus estava chamando, Jesus estava convocando os discípulos e Jesus estava enviando os discípulos. E para isso Jesus estava dando a eles poder e autoridade. Amém? O Senhor está te enviando, minha irmã. O Senhor está te enviando, meu irmão. E Ele está te dando nesta noite poder e autoridade. Sobre o quê? Sobre todos os demônios. Para curar enfermidades. Para pregar o reino de Deus. Amém? Para curar os enfermos. Não é invenção minha. Não é coisa da minha cabeça. Eu não estou contando história de carochinha. Eu estou falando o que está escrito aqui na palavra de Deus. Jesus está nos convocando nesta noite. E Ele está nos enviando nesta noite. E Ele está nos dando autoridade sobre os demônios para curar enfermos e para pregar o evangelho nos últimos dias. Tome posse mesmo, viu? E coloque em prática, porque eu sempre falo aqui, não adianta ouvir e não colocar em prática. Coloque em prática. Amém? Receba poder em nome de Jesus e receba autoridade. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. E essa autoridade, minha irmã, concedida por Jesus, nos permite viver em vitória. E esse poder, meus irmãos, concedidos por Jesus, nos ajuda a cumprir o nosso propósito aqui nesta terra. Amém? Você está se sentindo fraca na fé? Você está se sentindo fraco na fé? Vá buscar em oração. Vá buscar na leitura da palavra. Vá buscar na comunhão com Deus poder e autoridade. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus vai
te fortalecer. Amém? Amém? Quem está recebendo a palavra, coloca amém aqui nos comentários. Quem toma posse da palavra, coloca amém aqui nos comentários. Glória ao nome de Jesus. E a palavra de Deus diz, voltando para Esther, capítulo 8, que Mardoqueu fez um novo decreto, dando aos judeus autorização, e os judeus puderam se defender na batalha espiritual, na guerra. E pasmem, eles venceram mais de 500 homens. Eles venceram, eles aniquilaram com os inimigos. Por quê? Eles tinham autoridade, eles estavam revestidos pelo poder e pela autoridade que Deus, através da oração e do jejum que eles fizeram por livramento, o Senhor deu. Amém? O Senhor deu ao povo dele vitória. E Mardoqueu, através daquela autoridade que foi concedida, ele pôde fazer grandes coisas a favor do reino. Ele pôde fazer grandes coisas. E a Bíblia diz que, presta atenção, Esther capítulo 9, verso 5. Diz o quê? Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Aleluia, aleluia. Ó, feriram, pois, os judeus os seus inimigos a golpes de espada. Qual é a espada? Você sabe qual é a espada? Você sabe qual é a espada? Quem estava aqui comigo desde ontem sabe qual é a espada que eu estou falando aqui. A oração. A oração. A oração hoje é que tem o poder de destruir o inimigo das nossas almas. O inimigo que se levanta na família. O inimigo que se levanta nos negócios. O inimigo que se levanta contra a nossa saúde. Ó, golpe de espada. Golpe de espada em nome de Jesus. É oração, querida. É oração, querido. E a Bíblia diz que entre os judeus houve felicidade, entre os judeus houve alegria, entre os judeus houve regozijo e honra, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Você pode dizer aleluia? E o que aconteceu foi que os inimigos foi que ficaram com medo deles. Os inimigos foi que ficaram assombrados com eles. Porque o Senhor dos Exércitos é que vai na nossa frente. Lembra que eu falei ontem? Ele é o nosso general de guerra. Ele é Deus de guerra. E é isso que acontece. Você tem um dono. Você tem um pai. Amém? Os teus inimigos é que serão envergonhados. Quem preparou a forca, quem vai cair nela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Deus é grande. Deus é poderoso. Deus é justo. Amém? Deus é justo. Quando estamos alinhados com a vontade dele, ele nos capacita. Quando estamos alinhados com a vontade dele, ele nos enche de poder e autoridade. E nos dá confiança e nos dá firmeza para vencer os desafios. Procure estar alinhada com a vontade de Deus para você ver o que é que vai acontecer. Procure estar em comunhão com Deus em santidade para você ver o que é que vai acontecer. Você vai ver o que é que Deus vai fazer. Amém? Você vai ver o que é que Deus vai fazer, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou e nem mudará. Você se lembra o que foi que aconteceu com Amã, um pouquinho antes dele ser enforcado?
Ele teve que apregoar na cidade. Assim se fará o homem a quem Deus deseja honrar. Assim se fará o homem a quem Deus deseja honrar. Eu vou declarar nesta noite sobre a tua vida. Assim se fará a mulher a quem Deus deseja honrar. Assim se fará a mulher a quem Deus deseja honrar. Assim se fará o homem a quem Deus deseja honrar. Esther 6:11, está escrito. Está escrito. Deus jamais esquece do que você fez para Ele. Deus jamais esquece do que você plantou no reino. Deus jamais esquece. Está escrito no livro das Crônicas. Tudo que você plantou, tudo que você fez, tudo que você entregou. E se precisar, Ele vai tirar o sono de alguém a teu favor. Ele vai tirar o sono de alguém ao teu favor. E alguém vai se lembrar de você. Alguém vai se lembrar de você. E alguém vai ter que apregoar nos 4 cantos da cidade. Aleluia! Assim se fará o homem a quem Deus deseja honrar. Quando eu falo homem, eu falo mulher também. Amém? Quando eu falo homem, eu falo mulher também. Descansa o coração, Ele vai abrir o livro das crônicas ao teu favor. Você trabalhou, você deu o seu melhor, você entregou a Ele o seu melhor, está escrito. Está escrito? Se está escrito, minha querida, descansa, Ele não se esquece. O homem se esquece do que você fez. O homem falha, mas Deus não. Amém? Deus não. Há recompensa para as nossas obras. Existe honra. Tem honra de Deus ainda nesses últimos dias. Para aquele que é fiel. Para aquele que Deus deseja honrar. Meu Deus. Deus não conhece crise. Ele vai te fazer prosperar no meio da crise. Porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Você se lembra quando na pandemia, o mundo em crise, e eu já ouvi falar de pessoas que nunca foram tão abençoadas no meio da pandemia. Foram abençoadas, foram prósperas, foram abençoadas, porque o Deus que nós servimos não conhece crise. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a guerra, pode vir a crise. O nosso Deus permanece o mesmo, assentado num alto e sublime trono, e Ele não conhece crise. Amém? Há recompensas à nossa espera. Há recompensa para nossas obras. Assim se fará o homem a quem Deus deseja honrar. Quem pode impedir quando Deus deseja honrar alguém? Quem pode impedir quando Deus deseja dar um anel a alguém? Quem pode impedir quando Deus deseja colocar a coroa na cabeça de alguém? Quem pode impedir quando Deus deseja dar vestes novas a alguém? Ninguém. A mão não vai impedir. A forca não vai impedir. O decreto não vai impedir. Porque Deus é o mesmo. Olha o que a irmã Regiane está dizendo. Deus cuidou da minha família na pandemia. Sim ou não? Ele permanece o mesmo. Amém? A honra de Deus não é para quem quer ser honrado. A honra de Deus é para quem Ele deseja honrar. Se você está honrando a Deus, o Senhor vai te honrar também. Amém? Se você está honrando a Deus, Deus vai te honrar também. Permaneça na porta. Permaneça na presença. Amém? Porque quem prepara a forca para ver a tua queda é quem vai cair nela. Amém? Quem prepara a forca para o homem e para a mulher de Deus é quem cai nela. E não só Amã caiu na forca. Os 10 filhos de Amã, os cadáveres dos filhos de Amã foram pendurados na forca. Para servir de exemplo.
Para servir de exemplo. O que Deus vai fazer na tua vida vai servir de exemplo. Confia na justiça de Deus. Confia na justiça de Deus, porque, ó, não falha nunca. Amém? Nada que ele prometeu vai cair por terra. Nada. Mas se cumprirá no tempo. No tempo. Você vai ter que saber esperar o tempo. Não é o meu tempo. Não é o teu tempo, é o tempo dele. Se ele está provando a tua fé, permaneça na porta. Amém? Se o tempo que você está vivendo hoje é vestes de angústia, vestes de luto, vestes de choro, não desanima, porque tem honra de Deus te esperando. Amém? Se você permanecer fiel, se você permanecer na presença dele, ele vai cumprir com a sua palavra. Ele vai cumprir com a sua promessa. Quem pode declarar aqui nos comentários? Assim se fará o homem a quem Deus deseja honrar. Quem declara aqui nos comentários? Assim se fará o homem a quem Deus deseja honrar. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Alguém aqui para declarar? Assim se fará o homem a quem Deus deseja honrar? Tem alguém de fé aqui? Isso, irmã Norma. Vamos avante, vamos até o fim. Desistir em nome de Jesus jamais. Ele está nos capacitando nesta noite. Ele está nos capacitando nesta noite. Nos dando autoridade e nos dando poder. Irmã Rejane, assim se fará o homem a quem Deus deseja honrar. Irmã Severina, assim se fará o homem a quem Deus deseja honrar. Aleluia, aleluia. Assim seja, Jesus. Assim seja, Jesus. Tu sabes, Senhor, que as tuas filhas precisam. Irmã Priscila, assim se fará o homem a quem Deus deseja honrar. Glória, glória. Vamos agora para o nosso momento, para o nosso ato profético. Amém? Vamos encerrar já já, mas antes nós vamos profetizar sobre a nossa vida. Nós vamos profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, os nossos negócios. Amém? Eu vou falar e você vai repetir aí na sua casa. Amém? Eu vou falar e você vai repetir. Em uma só voz, em um só coro, vamos declarar, profetizar. Em nome de Jesus, sobre as nossas vidas. Tá preparada? Tá preparado? Nós profetizamos que receberemos autoridade, repita comigo, e poder. Nós profetizamos que receberemos autoridade e poder sobre todo o domínio do mal. Repita, sobre todo o domínio do mal. Ele está tirando das mãos do inimigo tudo que é nosso. Diga aí, tudo que é meu. Ele está tirando das mãos do inimigo tudo que é meu. Repita aí comigo. Tudo que me pertence, que leva o meu nome, que é meu por direito. Deus está devolvendo. Deus está devolvendo e mudando as minhas vestes. Diga aí comigo. Deus está mudando as minhas vestes. Repita comigo. Ele vai me fazer triunfar. Ele vai me fazer triunfar sobre o mal. Em nome de Jesus.
E haverá felicidade, haverá alegria, haverá paz, haverá regozijo e haverá honra. Diga comigo, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus projetos, sobre o meu chamado, sobre os meus sonhos, sobre os meus negócios. E agora diga comigo, toda resistência maligna cairá. Diga comigo, toda resistência maligna cairá. Diga comigo, toda resistência maligna cairá em nome de Jesus. Oh, aleluia. Meu Deus, que coisa forte. Isso, irmã Gilmar, ele está tirando das mãos do inimigo tudo que é meu. Ele está mudando as minhas vestes. Ele irá me fazer triunfar em nome de Jesus. Ele tirou o anel da mão do inimigo, Amã, e colocou na mão de Mardoqueu. Deus vai tirar da mão do inimigo que é teu e vai te entregar o que é teu por direito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que é seu por direito, Satanás não vai segurar. O que é seu por direito, o que leva o teu nome, não vai ficar na mão de Satanás. Deus vai arrancar em nome de Jesus. Quem toma posse? Quem toma posse? Pai querido, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por esta live, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Quero te pedir, Senhor, sobre a vida de cada mulher, cada homem que aqui ficou, que está neste propósito, Senhor. Concede a cada uma das tuas filhas poder e autoridade para vencer. Concede a cada uma das tuas filhas resistência. Que elas possam resistir ao diabo. Que elas possam se fortalecer, Senhor, na tua presença, nos teus pés, buscar a tua face, viver em comunhão, viver em santidade, Senhor. Os dias são maus e difíceis. As crises se levantarão, mas o Senhor não conhece crise. O Senhor não conhece porta fechada. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor está sentado no teu trono de glória. Reinos vêm, reinos vão, reinos passam, reinos mudam, mas o Senhor dos exércitos permanece para sempre. Amém. Quem diz amém? Aleluia. Minha amada irmã, Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, te dê uma noite de paz, sono tranquilo, reparador. Eu abençoo a tua casa, a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amanhã estamos aqui mais uma vez para encerrarmos o nosso propósito de Esther, amém? Não quebra o propósito, amém? Começou, vamos terminar juntas em nome de Jesus. E eu creio que você vai chegar para mim e vai dizer, irmã Milka, pastora Milka, o Senhor me deu vitória. Você vai contar o testemunho e eu vou colocar lá no meu story a tua vitória. E até quem passar correndo vai ver. Porque eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus de promessas. Eu creio num Deus que honra aqueles que honram a Ele. Amém? Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui comigo. Eu não quero nem falar o nome para não esquecer de ninguém. Amém? Deus abençoe. Amém, Rosilma? Deus abençoe. Ó, já tem um testemunho aqui. Rosilma pediu oração ontem pela sobrinha que ia viajar. E hoje ela já está aqui agradecendo as orações. Porque a sobrinha chegou em paz em São Paulo. Glória a Deus, glória a Deus. Já tem duas, Rosilma. Oh, glória, olha aí. E eu achando que Jesus ia esperar terminar os 3 dias. Não precisa terminar, não. Ele faz. Olha, Rosilma, depois você vai me contar. Se você puder contar, vai testemunhar e eu vou postar, amém? Vou postar nos stories o que Deus fez, o que Ele vai fazer na vida de vocês, em nome de Jesus. Fica na paz. Amo a vida de vocês. Vocês estão em minhas orações e eu sei que eu estou nas orações de vocês. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.